Isso aí, gente. Então vamos lá para a nossa última parte dessa mensagem. Abre sua mão. Deus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor fale conosco, Pai, usa a minha vida, Senhor. Deus, que o Senhor possa falar, Senhor, aos nossos corações, Pai, que cada um aqui, Senhor, o Senhor possa encontrar, Senhor, uma terra fértil, Senhor, que cada um, Senhor, possa realmente ter seus ouvidos abertos, seu coração aberto, Senhor, para receber de Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, quando a gente estava planejando as séries do ano, a gente decidiu fazer essa série de mensagens, né, de quando casar Sara, porque muita gente, você está aqui, você é um jovem, a gente tem aqui a Rede Jovem para jovens de 15 a 30 anos solteiros, então a maioria de vocês são solteiros. Se você é casado, você é muito bem-vindo aqui também, mas o nosso foco é nos solteiros. E o que acontece? A pessoa passa, às vezes, a sua parte da sua juventude, né, do seu tempo de solteiro, e você tá lá esperando, não, quando eu casar, meus problemas vão se resolver. Quando casar, né, tudo vai dar certo, né, os planetas vão se alinhar, a coisa vai dar certo. E você já entendeu, eu acho que você já entendeu nessas 2 últimas semanas que quando você casar, não sara. Né? Então, eu e o Thiago, a gente tem praticamente 14 anos de casado, a gente tem 37 casamentos que a gente fez, que ele falou esses dias, muitos aconselhamentos, e uma coisa que a gente cada vez mais tem detectado, tem reparado, que o casamento, ele potencializa. Ele potencializa as coisas boas e ele potencializa as coisas ruins também. Então, se você é uma pessoa, sei lá, você é bagunceiro, seu quarto sempre tá uma bagunça, sua mãe fica gritando com você, mas olha isso, tem sempre um monte de coisa. Não, quando casar, tudo vai resolver. Não vai resolver, você vai continuar sendo bagunceiro. Você vai ter, né, ou 2 bagunceiros, né? Você vai casar com uma pessoa bagunceira, sua casa vai ser uma bagunça. E daí vocês vão olhar, ok, sou eu que tenho que arrumar, é minha casa e vamos resolver. Ou você vai ter uma mulher lá no seu pé falando, você fala, nossa, casei com a minha mãe. Não, você só está sendo reforçado, né, que precisa arrumar as coisas. Enfim, então, e às vezes você tem coisas muito boas na sua vida, e que se você casa certo, se você sabe o que, né, se você escolhe bem, isso vai potencializar potencializar você. Né? Uma coisa que a gente sempre fala é que, agora faz aquele, que eu e meu marido, a gente é muito melhor junto. Mas é verdade. Eu tenho a plena convicção que se eu tivesse casado com uma outra pessoa, muito provavelmente eu não estaria aqui na frente. E ele tem a plena convicção nas palavras do profeta, que na nossa ordenação, que se ele não tivesse casado comigo, ele não seria pastor. Chegou o pastor e falou, você só tá sendo pastor porque você casou com ela. E se a gente sabe com quem a gente vai casar, se a gente casa bem, isso potencializa muito quem a gente é em Deus. Mas, né, muitas vezes a gente também ouve muito sobre a cara metade, vou achar a minha metade da laranja, a tampa da minha panela, e a gente, né, coloca a nossa expectativa em quando eu casar eu vou ser completo, porque hoje tem um vazio. Mas, na realidade, o casamento é para ser constituído por 2 pessoas inteiras. Então, não é metade igual a 1. É 1 mais 1, que vai ser 2 e que vai se tornar 1. Então, nós precisamos ser inteiros. Nós precisamos ser completos para que, quando a gente casar, o outro que é outro completo, a gente possa se completar no Senhor. E, então, o nosso objetivo aqui é que a gente seja completo no Senhor enquanto somos solteiros.
Enquanto você é solteiro, você precisa ter essa sensação, esse sentimento e essa certeza dessa completude no Senhor. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Sobre ser completos em Cristo. Deus, Ele nos chama para nós sermos completos nele. Efésios 1, 9 e 10. Se você quiser, abre comigo. Eu vou esperar você abrir a sua Bíblia de papel. Deixa eu contar, enquanto você abre, eu vou te contar uma coisa engraçada. Se você já ouviu uma ou outra palavra do meu marido, você já percebeu, ele já contou algumas histórias de o quanto ele é meio perdido, esquecido. Se você já ouviu minhas palavras também, eu às vezes exponho ele, né, um pouquinho. E eu vou expor a última, falando de Bíblia de papel. Ele tem a Bíblia dele que ele mostrou ali, que é uma Bíblia que ele gosta muito, é numa versão, uma tradução específica lá, que ele gosta, e daí tem tudo sublinhado, e ele é o xodó dele, essa Bíblia. E daí um dia, perdeu a Bíblia. Tari, não sei cadê a Bíblia. Efésios 1, 9 e 10. Estou te dando tempo, bem tempo para você achar, tá? Não esquece disso. Onde está minha Bíblia? Não sei, acho que... Daí era um dia que ele tinha pego o Uber, daí acho que foi esquecido o Uber, entrou em contato com o Uber falou que não estava, entrou em contato com a Rose aqui na igreja, nos achados e perdidos, viu na sala, viu um monte de... Perdi a Bíblia, não acredito, perdi a Bíblia e tal. E é uma Bíblia que não é tão fácil de achar. Foi lá na internet, procurou, achou num sebo uma Bíblia usada lá, que tinha até uma dedicatória para o Paulo, Alexandre? Uma dedicatória para o Alexandre. O Alexandre não sei porque se desfez da Bíblia, mas enfim, se desfez. No dia que a Bíblia chega, o que acontece? Aonde estava? Na cabeceira, na mesinha do lado dele, da cama. E chegou... Sim, acredite, estava na parte de baixo. Enfim, agora ele tem 2 Bíblias xodó dele. Então, se perder, já tem a outra. Já mandou fazer capa com o Hugo de novo, com a corte couro. E, enfim, tem a sua Bíblia de papel. De preferência, não perca. Se perder, procura antes de comprar uma outra. Essa é a dica. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então esse texto, ele está falando sobre a vinda de Cristo e como Deus, ele administrou toda a história para que todos os aspectos, tanto celestiais quanto terrenos, se centralizassem em Cristo, na vinda do Messias. E nessa noite a gente vai refletir sobre esse texto e entender como que a gente deve administrar a nossa vida para que a gente centralize a nossa vida em Jesus, cumprindo assim o nosso propósito. Hoje a gente vai falar sobre 3 aspectos desse convergir em Cristo, para a gente ser completo enquanto solteiros, para que quando a gente casar, a gente continue sendo completo, um casamento completo no Espírito Santo. Amém? Então a primeira coisa que a gente vai falar é sobre esse convergir. Então falar isso de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso de convergir fala sobre a gente ser completo em Jesus, sobre a gente estar em Jesus e ser completo nele. Quando Deus criou Adão, Deus criou uma pessoa completa. Deus não criou meio Adão, para daí quando a Eva chegasse, ele acabasse de completar. Não, Deus criou um ser inteiro. Ele já tinha um propósito, Deus, quando ele cria Adão, ele fala, você precisa dominar, dar nome aos animais. Ele já deu propósito, já deu direção, já deu direcionamento, e daí depois criou Eva. Então, quando a gente fala sobre ser completo no Espírito Santo, a gente fala de uma realização, de uma satisfação individual que não vem do estado civil.
Às vezes a gente está lá na nossa bed, né? A gente está lá na espera do amado e fala, não, porque aquela pessoa ela é casada. Então, por isso que ela é completa, ela é feliz. Isso não é verdade. A gente pode, deve, né? Nosso objetivo é a gente ser completo por causa do nosso relacionamento com Deus. Sem Deus, sim, aí a gente é incompleto. Sem Deus, daí está faltando algo. Mas quando a gente está com Deus, quando a gente tem o nosso relacionamento com o Espírito Santo, a gente está completo, né? O casamento é uma extensão dessa identidade que é já completa em Deus. E não a conclusão dela. Né? Cada estágio da nossa vida, seja a gente solteiro, seja a gente casado, essa realização, essa verdadeira realização, ela é encontrada no nosso relacionamento com o Senhor, nosso propósito com o Senhor, não em circunstâncias externas que mudam, né? O nosso foco é na nossa espiritualidade, como base na vida, né? Nosso relacionamento com Deus, como base na nossa vida, no nosso propósito, nos nossos relacionamentos. E falando sobre isso de ser completos no Espírito Santo, eu quero falar primeiro sobre o nosso caráter. Tiago 3, 4 e 5 fala, observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mas com ventos fortes, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. Então, esses dois exemplos que Tiago dá no livro dele, ele fala de coisas pequenas que podem trazer grandes consequências. E às vezes, a gente tem ali pequenas rachaduras, pequenas coisas dentro de nós, e que a gente às vezes não dá bola, não liga, e ela pode ter grandes consequências negativas na nossa vida, se a gente não prestar atenção. Então é importante a gente se conhecer, é importante a gente fazer muitas vezes um check-up de como que está a nossa vida, como que se não tem nenhuma rachadura, né, nenhuma falha aí no nosso caráter. E muitas vezes o que acontece? A gente só percebe que tem essas rachaduras quando a gente está dentro de um relacionamento e na pressão do relacionamento a gente percebe essa rachadura. Muitas vezes a gente a gente começa a namorar e a gente fala, puxa, o que está acontecendo? Porque sai coisas que a gente às vezes estava, né, guardado ali. E muitas dessas rachaduras, dessas questões emocionais ali da nossa vida, das questões de caráter, ela vem lá desde muito tempo atrás, né, de relacionamentos familiar da infância, de traumas, de frustrações. E é importante a gente entender que mesmo as pessoas mais saudáveis, elas podem ficar doentes, cansadas, com fome. Então, mesmo a gente que se acha um cristão saudável, maduro, comprometido com o Senhor, a gente pode se sentir ansioso, a gente pode se sentir machucado, fragilizado. O importante é a gente entender como que a gente vai corresponder ao Senhor, né, ter uma vulnerabilidade com o Senhor, para que a fagulha não incendeie a floresta. Então, é importante que a gente perceber se tem falhas no nosso caráter, como que você trata as pessoas, como que é o orgulho, a ira, a amargura, a imoralidade sexual. Essas questões são questões que se, por exemplo, você é uma pessoa muito irada, você explode, você facilmente vira, né, a mesa ali, você grita. Isso demonstra coisas que precisam ser tratadas antes, enquanto você é solteiro. Porque senão isso pode levar o teu casamento à ruína, pode trazer traumas profundos nos seus filhos.
Às vezes você tem um problema hoje com imoralidade sexual, com pornografia, com masturbação, com fornicação. Se você não resolve hoje, enquanto é solteiro, isso não vai resolver depois que você casar. Então, a gente precisa perceber, olhar para dentro da gente, falar, puxa, tem algo na minha vida que eu preciso tratar, que eu preciso lidar. E eu quero te animar a que você se chegue no Senhor. Fala, Senhor, eu percebo isso. Eu percebo que tem amargura no meu coração. Eu percebo que tem questões de moralidade sexual. Eu percebo que tem questões de orgulho, de ira, que eu preciso tratar. De você conversar com o seu discipulador, você conversar com o seu líder de cela, conversar com a gente, com seus pastores, para você, resolver essas questões. Porque normalmente uma coisa que eu sempre, que eu falo para as pessoas, quando eu estou aconselhando, a menina está lá gostando do menino, tem isso. Normalmente eu falo, olha, não vai achar ninguém perfeito, precisa olhar bem, mas falhas de caráter é uma coisa que você precisa prestar muito atenção e se afastar. Então, a gente... para você casar com uma mulher de Deus, com uma mulher firme, boa, de Deus, ou um homem de Deus, você não pode ter falhas de caráter, porque senão a pessoa não vai te escolher, ela não vai querer andar com você, porque ela vai começar a andar com você, vai ver as tuas falhas de caráter e vai falar, opa, eu não quero entrar aqui nesse buraco. Então, mais assim, meu Deus, eu tenho uma falha de caráter, então eu vou morrer solteiro. Não, eu espero que você resolva a sua falha de caráter. Você resolva isso, porque a gente crê na transformação. A gente crê que a gente está aqui falando de Bíblia, da palavra de Deus, do Espírito Santo, e através do Espírito Santo, sim, a gente consegue resolver essas questões. Então, a gente consegue, para a gente falar, de ser completo no Espírito Santo, é falar, Senhor, eu tenho uma falha aqui, me completa. Senhor, eu tenho, me veio uma imagem agora, não sei se vocês já viram, tem uma técnica, não lembro da técnica, se você souber o nome, você pode gritar aqui para me ajudar, mas de vasos chineses que são quebrados e que daí eles juntam com ouro, vocês já viram isso? Alguém sabe do que eu estou falando? Sabe qual que é o nome da coisa? Não, ninguém sabe o que eu estou falando. Enfim, procura lá. Procura aí. Bolsa vai procurar o nome que eu vi que ele está... Então, é o do vaso que é quebrado e daí é preenchido por ouro. Tem uma técnica. E eu senti que o Espírito Santo falando que muitos aqui se sentem vasos quebrados. Se sentem... como em pedaços. A ceramista está me ajudando. Kintsugi. Japonês, não é chinês. Tá quase. Kintsugi. Procura aí depois. Senão eu vou perder vocês vão ficar aí. Eu estou tendo toda uma ministração e você está no celular. Então, depois você procura dos vasos japoneses quebrados preenchidos com ouro. Eles são bem bonitos. Mas o que o Espírito Santo está falando nisso? Que alguns de vocês, alguns de nós, muitas vezes nos vemos, você está falando aqui, você está ouvindo, falando, puxa, pastor, eu tenho falhas ali, eu tenho rachaduras dentro de mim, e aí o que eu faço? Se eu for tentar colar, não vai dar certo, porque as peças já vão estar, não vai dar certo. O Espírito Santo é esse ouro que ele preenche a gente e preenche as rachaduras, e o final é muito mais bonito. O final, as pessoas não vão, o teu valor não vai estar ali no quebrado. Olha, vaso quebrado, feio. Não, olha que obra de arte linda que tem ouro dentro dele. E isso é o que o Senhor faz com a nossa vida quando a gente se abre para Ele e deixa Ele encher a gente. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor,
Porque quando nós somos vasos quebrados, o Senhor junta as peças e faz algo muito melhor. Deus, eu quero orar aqui, Senhor, por pessoas que perceberam falhas, né? Percebem falhas de caráter nas suas vidas. Que eles possam se abrir ao Senhor e ser realmente completos no Espírito Santo, Pai. Deus, que o Senhor possa vir mesmo, Deus, com o teu ouro, Senhor, e colar, Senhor, e fazer, Senhor, uma obra de arte, Pai, em nome de Jesus. E eu creio que você vai sair daqui, né? Você vai começar a ser trabalhado pelo Espírito Santo e você vai poder perceber e falar, puxa, a obra que o Senhor está fazendo e na minha vida é muito melhor do que eu imaginei. A segunda coisa para a gente ser completo no Espírito Santo é as nossas emoções. E eu quase brinquei ali, falei, Sandra, você leu meu esboço? Porque ela começou a falar sobre as emoções, sobre a gente não ser guiado pelas emoções. E eu escrevo exatamente sobre isso. E Marcos 14, 34 a 36 fala, minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Disse ele, fiquem aqui e vigiem. E clamou, Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afaste de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. As nossas emoções, elas têm um papel importantíssimo nas nossas vidas. Nós somos pessoas que sentem. Deus nos fez com emoções. Mas saber como lidar com as emoções é um sinal de maturidade. Nós temos filhos, né? E a gente vê ali, muitas vezes, as crianças estão ali e elas têm reações muito mais exageradas do que o momento, do que deveria. Ah, eu quero comer um cheeseburger. Ah, não vai comer cheeseburger hoje. Então vai chorar, vai ficar bravo, vai fazer bico, vai, né? E, gente, estou falando não por um cheeseburger, não estou falando não para sei lá o quê. Entendeu? E quanto mais a gente vai crescendo e a gente vai tendo maturidade, deveria ser melhor a nossa, como a gente lida com as emoções. Jesus, que é o nosso modelo de vida, ele também precisava lidar com emoções. E a gente leu aqui esse versículo de Marcos, que ele está lá à beira de fazer a coisa mais difícil da vida dele, que era se entregar na cruz. E ele está falando, né, a minha alma está profundamente triste. Mas eu estou pedindo. Posso não fazer? É isso que ele está falando. Fala, Deus, tem algum jeito de eu não passar por isso? Mas ele fala, né, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Então a gente pode estar triste, a gente pode estar chateado, a gente pode estar sentindo mal, a gente está... Mas não é a minha vontade que é feita, é a do Senhor. Então, né, ele sujeitava as emoções à vontade de Deus, ao invés de se sujeitar às suas próprias emoções. Então, todo jovem solteiro precisa aprender a gerenciar as suas emoções. Deus quer que você tenha uma vida emocional saudável. Esse é o objetivo. Então, para a gente ter uma vida emocional saudável, a primeira coisa que a gente precisa aprender é a gente sujeitar as nossas emoções cativas ao Espírito Santo. Né? A Bíblia fala sobre a gente sujeitar os nossos pensamentos cativos ao Senhor. E a gente precisa sujeitar também as nossas emoções. É a gente aprender a não ser guiados pelas nossas emoções. Falar, não é a nossa emoção que é o motorista. A emoção é o passageiro. Então eu vou deixar a emoção no lugar certo dela, que é como passageiro. E quem vai guiar, quem vai ser o motorista, vai ser o Espírito Santo. E é nele que eu vou guiar a minha vida, que eu vou seguir a minha vida. A gente vê, né, nos evangelhos Jesus expressando alegria, choro, ira, decepção, mas a gente nunca vê Jesus desviando do propósito dele por causa dessas emoções. Ele sempre está ali
cumprindo o propósito dele, focado, mesmo que tenha essas emoções. E a terceira coisa que a gente precisa ter a nossa vida, né, convergindo em Cristo para ser completo do Espírito Santo é nos nossos relacionamentos. 2 Coríntios 13, de 11 a 13, fala: irmãos, encerro a minha carta com essas últimas palavras. Alegrem-se, cresçam até alcançar a maturidade, encorajem-se mutuamente, vivam em paz e harmonia. Então, o Deus de amor e de paz estará com vocês. Saúdam uns aos outros com beijo santo, e todo o povo santo lhes envia saudações. Nós somos seres relacionais. A gente precisa de amigo, a gente precisa de pessoas junto, a gente precisa de relacionamentos, mas a gente precisa aprender a lidar com os relacionamentos de forma saudável. Aqui Paulo está falando ali, né, de um toque físico sem conotação sexual, né, do beijo santo, de outras demonstrações de afeto, como, né, se alegrar um com o outro, do crescimento mútuo, de palavras de encorajamento. A gente vê na Bíblia como um todo, né, Jesus tendo relacionamentos saudáveis com os seus discípulos, com a sua família, com seus amigos, com os seus inimigos, né? Ele tem discussões, mas nunca extrapola a coisa. E a gente precisa aprender a demonstrar amor, a demonstrar carinho, de forma santa, de maneira saudável, né? Uma coisa que é muito importante, a base de todo relacionamento saudável precisa ser o respeito. Nas amizades, às vezes a gente vê pessoas que quebram amizades porque um extrapolou o limite do outro. Seja em brincadeira, seja do jeito de falar, a gente precisa respeitar os nossos amigos. No namoro, a gente precisa respeitar o outro, respeitar, né? Isso fala do modo de lidar, isso fala de questões de moralidade sexual, isso fala de como que eu vou tratar, como que eu vou falar. A gente precisa, né, com as pessoas do trabalho, com o professor, com colegas, com os nossos familiares, com todas as pessoas ao nosso redor, né? Quanto mais você se treinar para ser amável, tratando um ao outro da forma de Deus, mais livre você será para cultivar relacionamentos de amizades genuínas, profundas e santas ao seu redor. A gente precisa aprender com o Senhor. Às vezes você está falando, eu não tenho amigo. Mas por que será? Às vezes o problema não está no outro, está na gente. A gente que afasta as pessoas, a gente que se fecha, às vezes a gente que não vai atrás para conhecer pessoas. Às vezes você está ali, já teve alguns relacionamentos frustrados e fala, nossa, né, nunca deu certo, mas às vezes não percebe que quem não estava dando certo era você, na forma de tratar, na forma de você se relacionar. Então é muito importante a gente perceber que os nossos relacionamentos, enquanto a gente é solteiro, eles são essenciais e falam muito de como a gente vai lidar com as pessoas, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. A gente precisa aprender a lidar com a nossa família, né? Se você ainda mora com a sua mãe, com seu pai, com irmãos, ou com uma tia, com alguém, se você mora com família, você precisa aprender a lidar com a sua família. Fala, não, que quando casar vai resolver. Daí você vai para tua casa, vai casar e você vai tratar a sua esposa do jeito que você trata sua mãe, do jeito ruim. Então, é muito importante a gente, desde já, aprender a lidar com as pessoas da nossa família, que isso vai nos ajudar muito a ter um casamento saudável, a ser pais saudáveis. E uma coisa que é muito importante, né? Deus, Ele preza pela família. A família é algo muito importante para Deus. Deus, Ele ama a família.
A primeira ordem, né, que Deus dá a Adão e Eva é para que eles formassem uma família. E, né, durante toda a Bíblia, Deus vai prometendo gerações, Ele promete família, Ele fala sobre, né, de ser um Deus de gerações, Ele fala sobre herança, né, a própria manifestação de Deus na terra. A obra salvadora tem essa figura familiar do Filho de Deus que ouve o Pai e segue a vontade dEle. O amor e o propósito de Deus para as famílias explica a ânsia e o desespero do inferno em destruir a família. A gente vê como a sociedade, né, e é o inimigo que tem trazido esforços grandes para destruir a família, para destruir o que é uma família, qual que é o conceito de família, para colocar, né, uma mentalidade de que não, você não precisa casar, você pode viver, né, a vida. Existe um propósito que a gente vai falar mais para frente, né? Então, se Deus te chamou para você, né, ser solteiro, assim como Ele fez com Paulo, assim, né, Jesus foi, amém. A questão é, se esse é o propósito de Deus, claro, na sua vida, amém. Agora, se você não quer casar por feridas, por coisas que o mundo coloca, né, por você vir de um lar quebrado, a gente está aqui na igreja para falar que a família é um projeto de Deus. Deus criou a família, Deus criou o casamento. Casar é bom, casar é muito bom. Casar com a pessoa que Deus tem para você é a melhor coisa que existe. Agora, quantas vezes a gente está lá, né? A gente vê pessoas que falam, eu não quero casar, eu não vou me sujeitar a isso, porque você viu a tua mãe sendo sempre jogada para baixo pelo seu pai, ou viu ela sendo abandonada, ou viu seus pais brigando, né? Isso não é o plano de Deus para a família. E mesmo que, né, os seus pais talvez falharam em honrar a aliança, o seu Pai Celestial nunca falhou e não vai falhar. E Ele tem um modelo para você. Você pode aprender na Bíblia como é ter um casamento abençoado. Você pode aprender com homens e mulheres de Deus, com exemplos para você. A Bíblia nos ensina a honrar os nossos pais. Mas a melhor forma da gente honrar eles é a gente não repetir os mesmos erros. Às vezes você se pega escolhendo uma pessoa parecida com seu pai, que foi quem destruiu a sua família. Então a gente precisa passar, eu preciso escolher um homem de Deus, um homem que é parecido com Jesus, que é completo no Senhor. E assim a gente vai ter famílias bem-sucedidas, né? Colocar os nossos olhos em Cristo e aprender qual que é o padrão dele. Que há um padrão em Jesus. E outra coisa que também acontece, tem o lado, né, das pessoas que falam, né, eu não quero casar porque homem não presta, porque eu não quero, porque não vai dar certo, porque ninguém na minha família teve um bom casamento. E tem outras pessoas que também não é saudável, não é para ser assim. São as pessoas que falam, vou casar com qualquer um para me livrar, para eu não ficar mais, para eu não ter mais essa solidão, para eu sair de casa, para resolver meus problemas, Gente, daí a pessoa resolve o seu problema hoje, de, no dia frio não dormir com frio e dormir quentinho, e não pensa que você vai ter que aguentar essa pessoa por, 50 anos, todos os dias. Então,
não dá pra gente nem ir para um lado de não vou casar porque casar não presta, porque todo casamento é ruim, que isso não é verdade. Nem no outro lado de vou casar então com qualquer um para resolver minha vida. Porque não vai resolver. Porque você pode estar estragando a sua vida fazendo isso. Então, quando a gente vai escolher ali a pessoa, a gente precisa olhar, ok, eu quero envelhecer com essa pessoa, eu quero passar todos os dias da minha vida olhando para a bendita cara dessa pessoa e falar, ok, eu continuo te amando, mesmo você não sabendo onde está a tua Bíblia e comprando outra, continua amando. Nossa, que grande problema, né? Esses são os grandes problemas que nós temos, né, meu amor? Graças a Deus. Ok, todo mundo junto, convergir em Cristo, ser completos em Cristo. Vamos para a próxima parte do versículo. Isso é de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas. Então a gente vai falar sobre convergir as coisas celestiais. Nós estamos trabalhando para ser pessoas inteiras, completas no Espírito Santo. E a primeira coisa que a gente, né, depois da gente ver que se nós somos completos, a gente vai trabalhar tudo isso para convergir em Cristo. Então, nas coisas celestiais. Então, quando fala das celestiais, fala no grego ouranos, que tem 278 ocorrências na Bíblia, e a grande maioria dela fala sobre o reino dos céus. Então, eu preciso entender qual é o meu propósito. Você, solteiro, precisa ter clareza de qual é o seu propósito. Por que Deus te fez? Por que Deus te criou? O que o Senhor quer fazer através de mim? O que Deus me chamou para eu fazer para o reino, não para mim. A gente precisa aprender a olhar, né, para o reino, cumprir o propósito de Deus. Muitas pessoas, elas ficam ali nessa ânsia de quando eu casar, eu vou casar, vai resolver. E esse se torna o propósito da sua vida. Você já conheceu pessoas que o objetivo dela é casar? E daí ela está lá procurando, será que esse é um homem bom para casar? Eu vou casar, eu preciso casar, porque casar, a pessoa tem 12 anos e fica falando de casar. Às vezes tem 30 e fica falando de casar. E às vezes o foco está tão grande ali em só casar, 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 que esquece. Esse é o problema de casar com meu marido. Eu estava cantando a mesma música na minha cabeça. Casar, 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 casar. Se você não entendeu, tá tudo bem. É uma música de futebol. O time é da Fusa. Enfim, quando a gente casa, as coisas do outro se tornam as nossas também, né? Nunca na vida imaginei que eu ia saber a música do time, sei lá de onde. Voltando, já me perdi, voltei. Então, às vezes a pessoa está lá nessa ânsia de casar e que esquece que o nosso objetivo principal é cumprir o propósito de Deus na minha vida. Gente, eu casei e sou muito feliz por isso. Estou casada e faremos em julho 14 anos de casado. É a vida do Gabo inteira praticamente. Não, o Gabo já estava lá. Mas eu tenho certeza que os 25 anos que eu vivi solteira, eu estava cumprindo a vontade de Deus. E se Deus não tivesse me dado o Tiago, eu estaria aqui com os meus quase 40 anos, solteira, cumprindo a vontade de Deus. E completa sabendo que o meu principal objetivo é cumprir a vontade de Deus. Se por acaso, né, Deus abençoe, conserve, né, que a gente morra velhinho, mas se o Tiago morrer, eu vou continuar cumprindo o propósito de Deus na minha vida. Esses dias não, faz 6 meses que morreu um pastor que foi muito referência na nossa vida de liderança de jovens. E esses dias foi aniversário, a semana passada foi aniversário dele, né? Seria aniversário dele, e a esposa dele
falou, né? Eu casei com o amor da minha vida. Eu não lembro exatamente a frase, mas ela fala, ele morreu, mas o meu maior amor é Jesus. Então a minha vida continua e o meu propósito continua. E ela falando o quanto que ela vai continuar fazendo o propósito dela, porque o propósito final não era o casamento. Deus deu esse casamento, viveram felizes muitos anos, tiveram filhos, netos, mas não acaba ali. Eu gosto muito desse versículo. Se você está solteiro, esse é um versículo para você. 1 Coríntios 7, 32 a 35. Ele fala lá, ó, vou até deixar você abrir, para você grifar e entender qual é o seu objetivo ali como solteiro. 1 Coríntios 7, 32 a 35. Fala, Paulo está falando, gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o bem de vocês, não para lhe impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Gente, enquanto a gente é solteiro, a gente pode focar os nossos esforços, as nossas preocupações, o nosso ânimo, o nosso vigor, todo em servir ao Senhor. Hoje, eu sendo esposa, sendo mãe, a minha atenção fica dividida. Eu vou cumprir com tudo que eu tenho, né? Eu vou amar o Senhor, eu vou cumprir tudo que eu posso. Mas tem momentos, né? A gente, se o meu marido não fosse casado, você iria ver ele aqui na igreja 24 horas. E ele, daí, né? O Senhor divide ele comigo. E daí ele não fica 24 horas na igreja, ele volta para casa, ele se preocupa com as minhas coisas, com as coisas dos filhos. E é uma alegria saber que enquanto a gente era solteiro, a gente se doou completamente para o Senhor. Então, a gente precisa, a nossa ânsia deve ser em buscar o Senhor, em buscar os propósitos do Senhor, em discipular, em abrir célula, investir a nossa juventude no Senhor. Você pode perguntar, aqui a gente tem milhões de histórias para contar, de todos os ministérios que a gente já serviu. Eu já até na época do CD, eles gravavam as palavras em CD, e a gente tinha que ficar lá gravando o CD e colocando etiqueta dentro do CD e fazendo caixinha. Você não tem ideia do que é isso. Era assim, você não precisava, você não ia lá segunda-feira, abria o YouTube e estava lá a palavra. Você tinha que esperar até que a palavra, torcer para a palavra ter sido gravada, torcer para ter ficado boa, torcer para dar certo a gravação no CD, porque também às vezes dava ruim, né? O Matt está falando que sim, já deve ter dado ruim algumas vezes, e alguém falado, Matt não gravou o CD. Gente, eu tive várias células, eu discipulei um monte de pessoas. Eu brinco que eu e minhas amigas, a gente inventou célula, porque antes de ter célula, a gente fazia célula. A gente... E, gente, como é bom eu pensar em como eu gastei a minha juventude. Tem uma frase que a gente gosta muito, que eu acho que é muito legal, né, do Jim, do GKPN, um grupo que a gente participa de igrejas, que fala: cada geração tem a sua chance de mudar o mundo. Essa é a nossa. Você só tem a chance de servir ao Senhor como jovem enquanto você for jovem. E eu posso te falar que eu servi ao Senhor com 12 anos, com 13 anos, com 15 anos, com 17 anos. Gente, eu não sei
faz 24 anos que eu não sei o que é um sábado à noite sem Rede Jovem. Não sei. Estou aqui desde que abriu a Rede Jovem, estou aqui e continuo aqui até quando o Senhor me quiser aqui na Rede Jovem. Na Terra eu acho que Ele vai me querer um pouco mais. Enfim, às vezes eu vejo pessoas que chegam e falam: ai, pastora, que eu tô com muita coisa. Você tem 2 ministérios na igreja, que um é durante o culto de, sei lá, servir, daí você tem a tua célula e você estuda, e essa é a tua vida. Isso não é muita coisa, gente. Esse é o momento para você estar na música, na dança, no Teen, no Kids, no Preciosidade, no discipulando 5 cara, indo na célula, no turno da intercessão na quinta-noite. E se a tua mãe virar para você e falar: mas meu filho, você só fica na igreja, falar: a pastora falou que é o melhor jeito de viver, pode mandar aqui, põe na minha conta que eu falo com eles. Dizia o pastor Miguel num culto de domingo que é melhor você ficar trazendo seu filho para a igreja do que depois ir buscar ele na prisão. Foi ele que falou: se a tua mãe vir reclamar, eu vou falar as palavras do pastor Miguel para ela. E se ela está reclamando que você vai muito na igreja, corta essa parte, manda para ela e deixa que eu lido com o pepino. Daí, se ela vier falar que você não está fazendo tarefa, que você está quase reprovando na escola, que você não está sendo um bom filho, daí a coisa vai virar para você, porque o meu terceiro ponto é sobre as coisas terrenas. Então, isso é de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas. As coisas terrenas também importam. Então, não dá para você falar: ok, eu vivo na igreja, mas eu não faço mais nada. Não, gente, você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa ser um bom aluno, você precisa cuidar do seu quarto, você precisa cuidar das suas coisas, você precisa ir atrás. Eu fui líder de célula, fui da música, fui obreira do Teen, enquanto eu estava no terceirão, enquanto eu estava fazendo vestibular, enquanto eu passei na faculdade, nos 5 anos de faculdade, sem pegar nenhuma ADP, sem pegar nenhuma final, fiz o TCC, casei, fiz toda a preparação do casamento, casei, tive filho, trabalhei, tudo servindo ao Senhor. Sabe qual foi a única vez que eu parei de servir aqui nessa igreja? Foi quando eu fui para outro país fazer intercâmbio. Eu brinco que eu não saí de ministério nenhum, não deixei nada, eu só não estava aqui. E na época não tinha internet, porque se tivesse célula online, eu teria feito célula online, estaria nos ministérios online. Por que isso? Às vezes a pessoa: ah, não, eu preciso sair do ministério porque eu tenho uma prova de matemática, gente. Daí você não pode vir no sábado servir na câmera porque você tem a prova de matemática. Você não vai estudar nesse horário, né? Então, gente, quando a gente cuida das coisas do Senhor, o Senhor nos dá graça para a gente fazer as nossas coisas. Para a gente... Então, enquanto a gente está lá servindo ao Senhor e a gente está lá trabalhando, a gente também está servindo ao Senhor. E esse é o momento de você se empenhar, de você estudar, de você fazer, se você já terminou ali a faculdade, veja uma pós para você fazer, estude. Ah, não vou estudar, Gente, estude, é muito importante estudar. Te contar, não tem mais tempo, mas deixa eu contar essa para você rir um pouquinho. Esses dias minha filha virou 7 anos, no auge dos seus 7 anos, falando, acho que ela estava falando que ela queria ser cientista. Falou: mãe, acho que eu não vou ser cientista, porque precisa estudar muito. Para ser pastor, precisa fazer faculdade? Daí eu falei: não. Dela: acho que eu vou ser pastora. Falei: mas eu fiz faculdade, você também vai fazer faculdade. Amém, pode ser pastora, mas vá fazer faculdade e depois vai ser pastora. Não adianta vir aqui nessa coisa fácil aí, acho que é fácil. Ah, não, vou ir para o caminho fácil. Não vai. Então, gente, faça um intercâmbio, trabalhe,
Tem histórias que a gente tem, que a gente só pôde ter, né, de falar, de convergir nas coisas terrenas, enquanto a gente era solteiro. Então, quando eu estava ali pensando em casar, eu falava, puxa, eu queria fazer um intercâmbio. Só que casada, eu não vou fazer um intercâmbio. Não tem como eu, né, casei... Ó, foi melhor, amor. Ele brinca, né, que começou a namorar comigo e eu fui morar em outro país por um ano. Pelo menos não casou e eu fui morar num país por um ano. Não faz sentido? Então eu falei, gente, a minha única oportunidade de fazer um intercâmbio é antes de casar. Então, ó, espera aí, aguenta firme, eu volto, em um ano eu volto e daí a gente casa. E foi isso, fui lá, fiz intercâmbio, fiquei um ano, voltei, depois uns meses a gente casou. Durante essa fase de solteiro, teve um carnaval, né, um feriado, que o Thiago passou o feriado inteiro, ele e um amigão dele lá, trabalhando, porque ele tinha, o chefe dele pôs uma meta absurda, quando ele trabalhava lá na agência, e falou, ó, se você bater essa meta, sei que você está precisando de uma geladeira, eu te dou uma geladeira. Ah, não pensou duas vezes, aproveitou que a namorada estava nos Estados Unidos mesmo, né? E ficou lá, sábado, domingo, segunda, terça, quarta de carnaval, bateu a meta, ganhou a geladeira, foi nossa geladeira por 12 anos. Hoje, não dá para ele fazer isso, porque hoje ele é casado, se preocupa com outras coisas. Então tem coisa, tem história que você só vai ter depois que você, enquanto você é solteiro. Deus está te fazendo uma pergunta hoje. O que você está fazendo com a sua vida solteira hoje? O que você está fazendo? Você precisa, né? O que Deus está te chamando para fazer nas coisas terrenas? É importante, né? Eu creio que Deus também está resgatando sonhos. Talvez um dia na vida você pensou em fazer um intercâmbio. Se Deus está te chamando para isso, vai, seja bênção lá. Não se desvia lá, tá? Volta, seja bênção. Às vezes você precisa investir na faculdade, às vezes você está pensando, gastando seu dinheiro, que na verdade você podia estar guardando para comprar um carro, para comprar uma casa, para investir em outra coisa. Jesus era carpinteiro. Jesus também tinha uma profissão. Estava lá, né? Marcos 6:3 fala, não é esse o carpinteiro, filho de Maria? Paulo, né, Atos 18 fala, percebendo que tinha a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Tenha uma profissão. Deus também quer fazer as coisas, a convergir em Cristo, as coisas terrenas. E isso é muito importante, né? Isso faz com que toda a nossa vida seja para Cristo. Isso faz com que eu não seja uma pessoa aqui na igreja e outra pessoa no meu trabalho, outra pessoa na minha faculdade, na minha escola, em casa. Todas as coisas precisam convergir em Cristo. Amém? Fica de pé no seu lugar.